Gente, eu vou pedir licença para vocês, que eu vou precisar sair, que eu estou aqui na casa da minha mãe, a Malu já chegou, eu preciso passar na padaria, preciso passar no posto e voltar para casa. Boa aula para vocês, até mais tarde. Beijo, Faustinho. Tchau. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Eu também. Bom, boa noite a todos. Eu só queria comentar que, embora eu tenha a profissão, né, de professor, eu não gosto muito que a gente fale de aula aqui, né? Porque eu acho que é um estudo. E no estudo conjunto, todo mundo dá pitaco. É importante isso. Por quê? Porque é fundamental nós lermos e entendermos e expormos este nosso entendimento, né? Porque muitas vezes aquilo que nós lemos não é, e que parece que está bem fácil de entender para nós, pode não estar para o outro. O outro pode ouvir de uma maneira completamente diferente, né? Então, é basicamente esse um primeira conversa aqui, embora fique chato, né? Porque a gente acaba assumindo um ar professoral, né? Na, na nossa, no nosso modo de falar. E aí eu peço desculpas a vocês por isso. Muito bem. Nós estamos, se não me engano, nesse livro, o livro Seara dos Médiuns, é esse item 18, né? Obsessão em Jesus. E no livro dos Médiuns, se não me engano, nós estaríamos lendo o item 240, para comentar no miudinho, que vai falar sobre a subjugação. É só importante, pelo menos no meu modo de entender, né, a gente perceber que, geralmente, a grande maioria daquelas pessoas que frequentam o centro espírita, que vêm em busca, né, quase sempre estão mais no que o Kardec chama de fascinação, né? Que não é a subjugação, em que a pessoa está sob o domínio completo do espírito, e nem na obsessão simples. A gente vai estar. A gente tem, sim, os casos de obsessão simples, em que a gente até quase não percebe isso, muitas vezes, né? Mas o foco, né, importante é a gente entender que no processo mais grave de obsessão, que seria a fascinação, né, muitas e muitas vezes é preciso um esforço dos companheiros de trabalho, né, de casa espírita, para fazer ver ao médium os pontos que parece levar, né, à situação de que ele está sob o domínio de determinadas entidades. E é preciso ter muita cautela, mas também ter muita vigilância. Então, nós estávamos conversando um pouquinho sobre isso no final do estudo da semana passada. Nem sempre, né,
nos casos de obsessão simples, o médium percebe a ação dos espíritos e, se ele for um médium que está buscando se disciplinar, ele vai perceber claramente, né, a ação desses espíritos, né, por seu intermédio. Um dos pontos chaves nesse entendimento das coisas, da obsessão, é a percepção dos fluidos. Se o médium estiver fazendo, né, aquele trabalho de transformação moral, de, vamos dizer assim, trabalhar, né, com a sua transformação e lutar contra as suas más tendências, ele vai estar mais em ligação com seus mentores espirituais, ou seu mentor espiritual, né, do que é um espírito obsessor. E ele vai conseguir perceber claramente que essa ação do espírito obsessor pode ser detectada por ele. O problema é quando o médium não faz esse esforço todo que é esperado, né? Por isso que a gente sempre fala que a mediunidade segura, né, é a mediunidade com Jesus, e realizada dentro do centro espírita. Então, o que quer dizer a mediunidade com Jesus? É quando o médium coloca dentro de si, né, a certeza de que ele precisa fazer a sua transformação. Muito bem. Quando ele faz isso, ele vai estudar os mecanismos da ação mediúnica, como que os espíritos agem sobre os médiuns, ele vai perceber, né, a diferenciar a sensação de um bom espírito quando chega próximo dele, de um espírito sofredor, de um espírito maldoso. Então, existem esses aspectos, né, que é por isso que todos os médiuns de todas as casas espíritas deveriam estar sempre estudando. Muitas vezes você ouve a pessoa falar assim, já fiz todos os cursos sobre mediunidade, já sei tudo, já está, não preciso mais frequentar isso daí. Esquecendo que ele poderia, por exemplo, colaborar, já que ele sabe tanto, colaborar, né, com o estudo, dando exemplos de si mesmo para aqueles que ainda não estudaram e sabem tanto quanto ele. Mas é possível perceber. Entretanto, né, muitas e muitas vezes, seja por mecanismos clássicos, né, da nossa, dos nossos compromissos, né, nós podemos estar sofrendo perseguições espirituais que vão minando, pouco a pouco, a nossa capacidade de reação, né? E a gente não pode nunca esquecer que a ação dos espíritos sobre um determinado médium não se dá somente diretamente sobre ele, se dá também sobre aqueles que estão no seu entorno. São pelos ataques, pela calúnia, pela maledicência, né? Então, a gente precisa trabalhar todas essas questões. E aí, a obsessão se estabelece, não num caso de subjugação, como nós vamos ver, mas é grave o suficiente para a intenção do espírito é essa, afastar o médium do convívio daqueles
daquelas pessoas que estão ao seu redor, que conseguem perceber a ação obsessiva, né, sobre ele. Geralmente, é porque o médium acaba cultivando a vaidade, o orgulho, né, o egoísmo, facilitando, assim, a ação dos espíritos sobre ele. Daí a importância nos centros espíritas dos grupos estarem sempre atentos, né, para conversar com os médiuns sobre a possibilidade, né, de ele estar sendo obsedado por algum espírito que quer tirá-lo dali. A palavra subjugação, né, ela é bem assim, o espírito domina, subjuga a vontade do médium, né? A palavra fascinação tem quase tudo a ver, né, com a vaidade, o orgulho e o egoísmo do médium. Como Kardec trabalhava com os médiums que não necessariamente tinham um local de trabalho para participar das reuniões, né, eles faziam em casa. Kardec, inclusive, falava para o médium psicógrafo, né, fazer num local específico, alguma coisa que ele treinasse a psicografia. Mas ele sempre alertou, como os espíritos o alertaram ao longo de todo o livro, né, para fazer a análise do conteúdo que ele recebia dos espíritos e jogar fora aquilo que não prestava. Assim, ele fica, vamos dizer assim, mais protegido contra a ação de espíritos obsessores e não levariam à fascinação, né? Ao estado de fascinação. Bom, isso é o que eu tinha para falar até antes desse item 240. Se isso está correto, eu não sei se é esse ponto que a gente começa. É isso mesmo, Tá bom. Eduardo. Alguém quer fazer alguma pergunta, quer fazer algum comentário? Muito bem. Então, vamos para o item 240. Subjugação. A subjugação é uma opressão que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir contra a sua vontade. Numa palavra, o paciente fica sob um verdadeiro jugo. Esse é um ponto-chave, né? Muitas vezes vocês já devem ter visto, né? Tem determinadas pessoas que têm movimentos bruscos, está normal, está andando, até mesmo conversando, e de repente faz um movimento completamente, né? É uma ação do espírito, né, que faz o médium agir contra a sua vontade. Ele não quer fazer aquilo, mas o espírito domina a sua mente e o faz realizar aquilo que ele deseja. Ou seja, é como se a gente tivesse uma coleira no pescoço e o espírito, vem aqui, aí você vai, vamos para lá, aí você vai. Então é uma subjugação, é um julgo, controla efetivamente a pessoa. E o médium, né? Nós estamos falando de médium aqui. Claro que isso também pode se estender, né, para pessoas que não são
médiuns na acepção do termo que nós estamos usando. Nós estamos estudando a mediunidade. Então, o médium é aquele que está se colocando, né, como um intermediário entre os espíritos e nós encarnados. Então, nesse contexto, por exemplo, eu não sou médium, né? Mas a minha esposa Sônia é médium, porque ela age dessa maneira. Ah, não, mas você tem a mediunidade e a intuição. Tudo bem, a gente pode ter. Mas o que eu estou somente colocando como um ponto-chave é, no meu dia a dia, eu também recebo as intuições dos espíritos? Recebo. Mas eu vou agir. Bom, isso é decisão minha. A escolha é sempre minha. No caso da subjugação, não é assim. O espírito obriga, se eu estou sob o seu comando, sob o seu domínio, ele fala, faz e eu faço. Então, essa é a subjugação. E a gente vê casos assim, né, na sociedade, no nosso dia a dia mesmo, a gente vê isso acontecer. Comentários, dúvidas? Vamos em frente. A subjugação pode ser moral ou corpórea. No primeiro caso, a moral, o subjugado é constrangido a tomar decisões muitas vezes absurdas e comprometedoras, que por uma espécie de ilusão ele julga sensatas. É uma espécie de fascinação. No segundo, que é a corpórea, caso o espírito atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. No segundo caso, o espírito atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. Revela-se no médium escrevente por uma necessidade incessante de escrever, mesmo nos momentos mais inoportunos. Vimos alguns que, na falta de caneta e lápis, simulavam escrever com o dedo, onde quer que se encontrasse, mesmo nas ruas, nas portas e nas paredes. Durante o meu estudo de graduação, lá em São Carlos, eu já contei isso aqui, teve um rapaz que veio para a Mocidade Espírita e ele tinha o processo de subjugação. Ele era subjugado por um espírito, mas começou a haver um tratamento à família e a ele especificamente. Ele era um jovem, né? E ele fazia alguns movimentos assim. Imagina ele estar com uma pessoa conversando com você assim, de repente ele abaixava a mão direita, punha a mão lá no chão, virava, colocava a mão no outro chão, virava a cabeça e voltava e continuava conversando com você como se fosse a coisa mais natural do mundo. E conforme ele foi trabalhando naquilo que a gente chamava, né, a caridade, que se fazia no Centro Espírita na Campanha Alta de Souza, ele melhorou assim, nossa, mais de 90%. Era uma coisa maravilhosa ver ele participando das nossas reuniões de estudo da Mocidade Espírita, fazendo uma única vez um movimento, né? Que quase sempre era repetitivo. Foi muito interessante, né? Então, houve todo um tratamento aí que era feito.
Se alguém quiser falar alguma coisa, por favor, fale, tá bom? Porque eu não enxergo aqui se alguém está perguntando ou não, tá? Então, Eduardo, ele... Ô, Eduardo, dá Pois licença. Posso perguntar? É a Nilza. Uhum. Agora você falando da subjugação, eu fiquei pensando, o que acontece com o nosso livre-arbítrio? Ele não tem, o espírito, ele domina e a gente acaba não tendo mais nosso livre-arbítrio? Não, aqui nessa hora, né, o espírito está te subjugando. É como se eu te amarrasse e falasse, vem comigo. Não quero ir, mas você vem comigo, porque eu sou mais forte que você, estou te levando. Então, geralmente, né, malgrado, por isso que o Kardec coloca isso aqui, malgrado a, a vontade do médium, ele é obrigado a fazer isso por causa do espírito. Por quê? Porque o espírito tem um tal poder sobre aquele médium, né, que o médium faz aquilo que tem que fazer, aquilo que o espírito quer. Então, o Entendo. livre-arbítrio dele, todos nós temos o nosso livre-arbítrio e vai continuar. Mas é aquela história, né? Geralmente, quando você está sob uma ação obsessiva nesse porte, é porque você deu a chance do espírito agir e te dominar. Abriu, né? Abriu a brecha. Todo o processo obsessivo, né, começa quando nós abrimos a guarda pela nossa imperfeição moral, pelos nossos erros, que às vezes, né, a gente nem se dá conta de que errou, né? A gente só se dá conta depois, mas nesse processo a gente já abriu a guarda. É, E aí o espírito nos domina, tá certo. infelizmente. Tá Realmente, certo. as pessoas falam assim, não, o processo obsessivo não começa quando o médium abre a porta. Não, é isso mesmo, sabe por quê? Porque mesmo que o espírito esteja agindo há muito tempo sobre o médium, se ele buscar se transformar moralmente, fazer o bem, agir sempre, né, pensando 2, 3 vezes antes de falar uma coisa. Se o médium não aceita a maledicência, se o médium faz todo um trabalho dentro de si de modificação moral, a obsessão não se estabelece, embora haja a perseguição espiritual por parte do obsessor. Vamos pegar, por exemplo, a história do Divaldo. Quando que o obsessor agia sobre ele? Quando ele baixava a guarda. Isso. Não é verdade. Não é? Senão, ele tinha uma Joana de Ângeles junto dele o tempo inteiro. O Chico tinha o Emmanuel junto dele o tempo inteiro. E a Joana de Ângeles deixava o Chico, o Divaldo, né, entrar em apuros. Por quê? Porque ele tem que fazer a parte dele. Né? Assim como cada um de nós. Por causa disso é que eu digo que o processo obsessivo só se estabelece com a permissão do médium. Até mesmo nesses casos de subjugação, porque aí o médium passou pelos estágios, primeiro da obsessão simples, depois da fascinação e acabou na subjugação. E aí
né? O Kardec até dá o exemplo de um senhor que ficava se ajoelhando, mesmo não querendo, pedindo as mulheres em casamento, né? No meio da rua, em qualquer lugar. E ele era obrigado a fazer isso. Então, o espírito o obrigava a fazer, né? Nossa. Vai falar isso agora, daqui a pouquinho aqui, no próximo pedacinho do texto, vai falar sobre esse cara aí. Vai falar sobre ele, né? Então, exato, porque esse é o ponto, né? Na subjugação moral é quando o espírito domina a vontade do médium, de todas as coisas. E a corpórea, como foi lido, né? É quando o médium é obrigado a fazer determinados movimentos. Então, veja, no caso desse senhor que nós vamos ver daqui a pouquinho, né? Ela tinha a subjugação moral e a subjugação corpórea, né? Porque o espírito o obrigava a se ajoelhar e obrigava ele a pedir a mão das mulheres em casamento, né? Então, ou se declarar a elas, eu não lembro exatamente como que é, mas o importante é isso, né? A pessoa se entregou. É lógico que isso daí é gravíssimo dentro de uma casa espírita. É esperado que os dirigentes da casa espírita não permitam que isso aconteça, certo? De maneira simples. Mas eu já vi presidente de casa espírita completamente obsedado. Completamente obsedado. Eu diria até mesmo subjugado. Né? É esse o ponto. Vamos em frente. Alguém quer mais fazer algum comentário? Então, tá bom. Eduardo, só Oi. vou fazer um adendo, que aí quando você conhece a pessoa, mas tem uma síndrome de Tourette, ou Tourette, que ela dá esses movimentos involuntários. Então, aí, só para as pessoas não assustarem com algumas pessoas que têm os movimentos, então, aquele ali está sendo obsidiado. É. E até palavrões, né? Então, às vezes a pessoa está falando, de repente sai um palavrão no meio. Ela nem percebe. Faz parte dessa síndrome. Então, mas isso daí Isso já é da pessoa. Não, mas isso também, em parte, é discutível. Veja, é importante isso que você falou, né? Pelo menos no meu modo de entender, porque nós temos dois fenômenos, né? Nós temos o médium, que, se ele tem a síndrome, como você falou, até mesmo de nascença, vamos colocar assim, né? É uma doença que ele traz no seu perispírito, né? No seu espírito. É uma doença do espírito. Certo? A outra possibilidade, né, é que essa síndrome, que afeta muitas e muitas pessoas, pode, talvez, ter sua origem não nas bases químicas do cérebro da pessoa, para ela, inclusive, falar palavrão. Eu não sei direito, não, viu, Lisete, mas a pergunta que a gente tem que sempre se fazer, e quando eu estudo, né, e eu analiso a nossa vida no dia a dia aqui, eu sempre olho o espírito agindo no mundo. Eu não separo, como tem muita gente que separa, o seu corpo sente isso, mas o seu espírito não. Me desculpa. Não pode o corpo
sentir uma coisa sem que o espírito esteja, que é dono daquele corpo, esteja também sentindo. Não são separáveis, né? A hora que nós estamos falando de uma pessoa encarnada, né, de um espírito encarnado, o que o espírito quiser, o corpo físico se movimenta, mexe, fala, e assim por diante, sente o mundo ao redor e transforma tudo aquilo, toda aquela informação ao redor, passa para o espírito que sente o mundo, né? Quando eu falo de sensor, é uma coisa do sensor mesmo. Por exemplo, né? Nós temos células visuais que transformam a luz em impulsos nervosos, né? Então, eu tenho lá um sensorzinho de luz, né, que faz parte do meu corpo físico, e quem domina é o espírito. Então, a pergunta que eu faço para você, não poderia ser a síndrome de Tourette, é isso? Isso. Um problema, talvez, de subjugação? É só uma pergunta, porque eu não sei. Aquele E você tem que falar. ele começa na infância, então não sei. E não tem cura, né? Ele tem tratamento, ele pode diminuir esses comportamentos, mas ele não tem cura. Sempre vai sobrar alguma coisinha que a pessoa vai ainda permanecer. Ou os movimentos involuntários, ou, no caso, também a questão da fala, né? Então, ela está falando, de repente, ela solta um palavrão. Por que ela não podia falar? Por que ela não poderia soltar, né, ao invés de um palavrão, um louvor a Deus? Por que solta um palavrão? É só uma pergunta. Alguém levantou a mão aí? Não? Não. Se alguém tiver que falar, fala. Eduardo, eu estava só ouvindo as suas explanações, estava aqui pensando, esse quadro de subjugação, a pessoa não consegue sair sozinha, né? É um quadro que tem que Ele ter não ajuda, consegue sair sozinho, é muito tem que ter difícil. ajuda. E hoje melhorou muito, mas quantos foram parar em hospício quando precisava de uma ajuda realmente, de um tratamento de desobsessão mesmo, né? Que é trabalhoso nesses casos, né? É verdade. Isso é algo que eu acho que é interessante. Nós estamos entrando num campo da doutrina que a gente muitas vezes, pode acontecer nas nossas famílias, e é onde a gente pode ajudar, né? Com esse conhecimento, porque vai médico, dá um remédio, deixa a pessoa dopada e tudo, e só vai piorando o quadro, né? Então, é um negócio muito delicado. É uma ação de Tourette, por exemplo, igual a Elisete está colocando, e algumas obsessões chegam a prejudicar o perispírito, né? Às vezes o espírito obsessor até se afastou, mas a lesão perispiritual, ela fica. Então, assim, uma coisa interessante estudar no livro dos Espíritos, Sensação dos Espíritos, acho que é 261, começa, não me lembro o número. A gente estudar realmente essa questão da sensação dos espíritos. Porque você fez aquela correlação entre o perispírito e o nosso corpo, e tem mesmo, né? E talvez tenha algumas síndromes que a pessoa reencarna, o espírito já se afastou, mas ela carrega aquele reflexo. Uhum. Então, sim. Por exemplo, um assunto é muito profundo esse assunto, né? Inclusive, se a medicina tivesse essa visão espiritual, eu daria um passo mais firme em direção à cura, né? Inclusive, hoje já consta no CID, né? CID, a subjugação como uma doença. Está lá, eu não me lembro o número do CID e tudo, não é a minha área, mas a medicina hoje já reconhece.
estados de subjugação. Não sei o termo que eles usam, não sei exatamente esse, mas eu já vi médico comentando sobre isso, né? O Sérgio Felipe, o doutor Sérgio Felipe, o Ricardo Vardil, entre outros médicos espíritas, né? Comentando sobre essa descrição. Então, já é um avanço, né, na medicina, já considerar que pode haver essa situação que nós estamos estudando aqui. Na verdade, já que você tocou nesse assunto, né, nós temos uma questão importante, porque pela medicina atual, que é materialista na sua essência, né? Então, ela inclusive trabalha as questões dos sintomas, né? Ao invés de buscar as causas que causam aqueles sintomas ali, é quase que impossível você ter, vamos dizer assim, catalogado e definido, né, uma doença que você pode quase que garantir, não, olha, quase sempre, isso daí é um espírito que está subjugando a pessoa. Eles não aceitam absolutamente isso, de jeito nenhum. Né? Muito embora muitos cientistas já tenham mostrado, né, que é bastante patente a existência de um ser extracorpóreo, certo? Que esteja atuando, né, sobre as pessoas. Tanto que a Louise Heine, lá na década de 1930, né, quando o marido dela, o Joseph Heine, estava trabalhando com a parapsicologia moderna, vamos dizer assim, que ele usava aquelas, a gente chamava de carta Zener, né, em que você tinha figuras, estrela, ondas, quadrado, triângulo, né, e círculo, e a pessoa tentava, ele ia virando, e a pessoa tentava adivinhar o que vinha. Então, você tem uma porcentagem que, com certeza, é aleatória, mas, passado aquele número, né, com certeza existia naquela pessoa uma percepção que eles chamaram de percepção extrasensorial. E aí, a mulher do Joseph Rhimes, ele chamava Joseph Banks Rhine, e ela chamava Louisa Rhine. Ela propôs e trabalhou com a ideia, né, do que chamavam de agente teta. E esse agente teta, né, era alguma coisa fora da matéria. No fim, ela estava falando de espírito, só que deu o nome de agente teta. Né? Então, infelizmente, isso acontece. Eu lembro de uma pessoa muito próxima minha, que era, inclusive, professora na Unicamp, e que sabia que eu era espírita. E eu falei para ela assim, olha, o seu irmão tem problema de mediunidade, ele precisa estudar esse assunto, né? Frequentar um centro espírita para se estabilizar e aí desenvolver o trabalho, desenvolver a mediunidade dele. Tudo que ele está passando é problema mediúnico. Ela falou assim, olha, eu agradeço muito, somos amigos, tal, mas não. E aí, esse irmão dela foi tratado
Na época ainda tinha algumas internações, aí acabaram, né? Só criaram esses CAPs, né? Que são onde as pessoas com distúrbios psiquiátricos vão para tomar remédio, serem atendidas, né? E ele passou a vida tomando remédio. E morreu aos 50 anos, né? Envenenado por lítio, que era a base principal desses remédios que o pessoal tomava, né? Então, é uma questão muito séria. Realmente, a humanidade, ao negar a existência do espírito e a comunicabilidade do espírito e a ação dos espíritos sobre os encarnados, né? E isso aí não se restringe aos cientistas materialistas, né? Porque a gente vê essa postura contrária nos grupos religiosos não espíritas, a gente segura a humanidade lá naquele nível mais terra-terra, infelizmente, né? Bom, desculpe, falei demais. Quer comentar? Alguém quer comentar alguma coisa? A ideia acho que levantou a mão, Eduardo. Eu gostaria de fazer uma pergunta, até muita coincidência, mas hoje eu passei lá no atendimento fraterno e até para discutir a questão da minha aproximação do nosso cantinho, né? Uhum. E uma das coisas que eu, conversando com elas, assim, eu perguntei, e parece que agora me deu um estalo aqui. Vocês já ouviram falar em síndrome da perna inquieta? Síndrome? Da perna inquieta. Sim. Bom, eu tenho a perna inquieta o tempo inteiro. Eu fico balançando o tempo inteiro, é isso? Não é. É que, Então eu tenho a síndrome. não é isso. Ela é uma sensação de repuxamento, em que você não consegue ter controle. Ele repuxa, ele puxa. Imagina, acho que alguém já deve ter visto um sapo quando morre, ele ainda se repuxa assim. É aquilo. E é uma sensação ruim, porque é uma sensação é muito desagradável. Ela é uma sensação que ela sai como se você tivesse tido um formigamento e que você vai pôr o pé no chão e dá aquela sensação ruim depois de um formigamento, né? Uhum. E é mais ou menos isso, só que ele repuxa. Isso ocorre à noite, a hora que você deita, que você relaxa. E hoje isso é uma coisa que tem me incomodado sobremaneira. Eu já tenho desde sempre. A vida inteira eu tive essa perna inquieta. Uma vez, escutando Ana Maria Braga, veio esse tema e falaram em síndrome da perna inquieta, então eu passei a saber como era denominada aquela sensação que eu tinha. Mas olhando hoje aqui por a subjugação, né, eu fiquei me perguntando se poderia se encaixar nisso também. Porque eu já fiz aqueles exames de enfiar agulha, de ver não sei o quê, de tudo que vocês possam imaginar. Não dá nada. Eu trabalhei no judiciário e meu marido era delegado, agora está aposentado, mas era delegado. Então, a gente, no meio em que nós estávamos, era sempre um meio muito complicado, né? Eu não fazia o crime, mas eu trabalhava no cível. Mas era sempre muito, muito, muito complicado. Então, virava e mexia, eu tinha. Assim, agora, ultimamente, tem estado com uma frequência muito intensa. E eu fiquei preocupada, até porque eu estou numa transição, né, entre o nosso lar e o nosso cantinho, né? Então, fiquei pensando, será que, por acaso, tem alguma coisa que possa se encaixar nisso como uma subjugação? Porque não tem controle. Você pode morrer de rezar, eu passo cânfora, eu passo uma porção de coisa lá que
banha com água quente para você poder relaxar a musculatura, tal, mas ela é batata. Chegou de noite, ela me incomoda e incomoda muito. Então, aí até a Elisete falou, né? Gente, eu não falo palavrão, não costumo falar, mas olha que às vezes eu falo, pelo amor de Deus, não está dando para aguentar. Então, eu rezo, eu peço, eu faço leitura, eu tento levantar a vibração, mas continua. E eu fiquei muito na dúvida se poderia ter uma ligação ou não. Então, a ideia, ó, a minha opinião, eu não sou a Elisete, ela deve conhecer mais sobre esse assunto do que eu. Uhum. Não me parece, eu não consigo perceber em você uma pessoa subjugada por qualquer espírito, ok? Pelo menos nos nossos estudos, na nossa conversa aqui, eu não percebo isso. Entendi. Haveria uma série de outros fatores que gerariam essa percepção. Não, isso acontece mesmo à noite, a hora que eu deito, né? Olha... O pessoal falava assim, não é? Cuidado que vem te puxar as pernas, né? Então, o meu pai, por exemplo, ele tinha, durante a noite, quando ele estava dormindo relaxado, de repente dava nele umas contraturas musculares, né? Bastante grande. E eu comecei a perceber que isso acontece comigo. Eu não me considero que esteja, nesses momentos, sendo subjugado por qualquer espírito. É simplesmente uma reação, né, do corpo seja um momento de relaxamento, seja exatamente o contrário. Né? Qualquer coisa que, por exemplo, você está dormindo, como a gente às vezes dorme em cima do braço, faz uma coisa, faz outra, que pode acontecer, né? Você pode ter alguma ação que depois vai te dar uma contratura, alguma coisa assim. Mas, na minha opinião, assim, já que você colocou o seu caso no nosso estudo, né, eu não vejo que haja isso. Eu fico mais tranquila, menos um grandíssimo problema, né? Aí é só mesmo uma perna inquieta. Então, a Elisete pode falar um pouco aí. Eu pego o Drauzio Varela, ele vai explicar. Ela não, diferentemente da Tourette, que é outra coisa, que ela começa na infância, ela também não tem causa conhecida da síndrome das pernas inquietas, mas ela acomete mais na fase adulta. E aí eles falam que até pode ser problema de falta de ferro, aí dá algumas possíveis causas, né? Uhum. E é o que você falou, é à noite, porque à noite você vai descansar e é aí que você percebe. Agora você deita, esquece que vai começar o festival de... Mas, olha, eu vou ver o Drauzio Varela, quem sabe a gente tem uma resposta, que até hoje eu não tive de médico nenhum. Eu já fiz uma série de exames e eles falam, tenta passar alguma coisa, um gel com cânfora, melhora, até ajuda. Mas ele vai ficar repuxando aquele período que ele quer ali até passar. É como se tivesse... Faz sentido o relaxamento, pensar no relaxamento, né? Do organismo, você deitou, já tenso durante o dia, parou, relaxou, e ele então começa a repuxar até parar de repuxar. Mas aí quando eu vi aqui, como eu fiz essa pergunta hoje lá no nosso cantinho, se poderia ter uma influência espiritual, mas eu só pensei assim, e agora nós vimos aqui a subjugação como sendo um voluntário, né, e imposto ao médium de alguma maneira, eu falei, vai que, né? Vou trocar ideia com quem sabe. Obrigada. Eu acho que não. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Algumas vezes, assim, a orientação, muitas vezes, a gente procura, né, no corpo a causa.
Normalmente não. Sim. Se a gente não está percebendo algo, como o Eduardo colocou muito bem, eu também nunca percebi nada, é um problema, pode ser um problema de algum composto que esteja faltando mesmo e tudo. E às vezes precisa de achar um especialista que consegue identificar isso, né? Algumas coisas eu tenho curado, que eu não consigo entender muito bem o que é, com homeopatia. Porque a homeopatia, ela trabalha muito com o campo do perispírito, com as energias também, porque existe uma junção entre o meu corpo espiritual e o meu corpo físico, que é o duplo etérico também que faz a ligação. E às vezes os negócios fecham um problema, e a homeopatia tem essa capacidade de agir nesse campo desconhecido pela medicina tradicional. Um bom homeopata, você levando os sintomas para ele, conversando, que talvez ele possa te ajudar. Eu estou com um zumbido no ouvido. Já fui no médico tradicional, fez todos os exames e falou assim: você não tem nada. Também estou. É de acordo com a sua idade. Eu falei: não entendi o que o senhor quer dizer com isso, mas tudo bem. Está tudo certo. Ele falou assim: esse tal do zumbido ninguém sabe o que é. Né? Aí eu fui na homeopata, uma senhora que eu vim aqui, conversei com ela e tal, ela me deu o medicamento, está melhorando. Não é da noite para o dia. Olha, então você me dá o nome desse homeopata, porque eu já... Nós temos dois, né? Nós temos um médico, dois médicos, inclusive esse é espírita, o Milton, eu posso te indicar, porque ele é espírita, você vai poder conversar essas coisas todas com ele. Maravilha. Ele é um espírita, ele trabalha no CEAR e tudo. Posso te passar ele, que eu sinto mais conforto. Ele é acupunturista também. Eu vou Você agradecer. caiu um pouquinho no assunto aí, viu, Eduardo? Mas é interessante, e tem coisa que não tem jeito. E ele tem me ajudado muito, sabe? E ele tem muita noção também de nutrição. Ele orienta a gente também com relação à nutrição e tudo, e é um estudioso. Ele fala francês. Eu vou agradecer, viu, Antônio? Então, eu vou te passar. Tá? Até por Você me manda, por gentileza. Me manda o e-mail direitinho. Aí eu passo o nome, você vai lá, quem sabe ele pode te ajudar, né? Tomara, vamos ver sim. Você tem... Ela não está no grupo de WhatsApp? Manda pelo WhatsApp. Pode mandar. Você está no grupo do Estudando, né? Estou. Então tá. Você não está no Evangelho por Emmanuel, você está no grupo da Estuda Mediunidade, né? Eu te acho. Hã? Eu te acho lá. Obrigada. Você não está lá no Marcondes mesmo, né? Hoje, inclusive, o pessoal que faz o atendimento lá, o atendimento fraterno, eles, como eu tenho ido, eles estão também com o meu contato lá. No grupo do nosso cantinho eu também participo, a gente não se manifesta, mas recebo. Eu te acho lá, pode deixar. Tá bom, muito obrigada, viu? Obrigada, Eduardo, obrigada, Antônio. Isso. Então, a gente está separando, tentando separar, né, o que é espiritual e o que não é espiritual, né? Às vezes, no sentido de uma ação espiritual sobre uma pessoa encarnada. E é importante a gente conseguir perceber essas coisas. A Terra é um mundo de expiação e provas, né? E encarnar na Terra significa vivenciar situações difíceis para um espírito liberto, né? Só que, como ele está preso num corpo de carne, ele vai passar pela prova da fome, fica sem comer para você ver. Tá? Te dá fome, te dá dor de barriga, porque, né? Come demais para você ver, vai te dar dor de barriga. Né? Então, nós temos, naturalmente, na nossa ação no mundo, né, aquilo que é próprio da vivência material, do espírito no seu corpo físico. Né? Então,
quando a criancinha, antes de ter a flora intestinal, vamos dizer assim, feita, essa criança chora pra caramba, tem dor de barriga, tem um monte de problema, né? Então, é todo um processo que o espírito passa, que são sofrimentos, eu vou chamar de sofrimentos naturais, normais, do nosso dia a dia de espírito encarnado, né? Agora, existem aquelas ações que são efetivamente causadas por espíritos desencarnados sobre a pessoa encarnada. E o médium precisa ficar atento. Por quê? Porque, dado que ele traz dentro de si esta condição mediúnica, né, vamos dizer assim, ou seja, ele é mais propenso a perceber, né, o mundo espiritual, porque o seu campo mediúnico se alarga, né, ele vai perceber com mais facilidade a ação de espíritos sobre ele. Se ele não estudar e conhecer, aquelas ações muitas vezes vão parecer a coisa mais natural do mundo, né? Então, é importante o médium saber reconhecer, perceber, né, a ação dos espíritos, para não cair nesses casos que a gente está estudando aqui da mediunidade. Gente, ao invés de a gente continuar a leitura, eu abro para a gente conversar mais algum pouquinho, senão nós vamos encerrar um pouquinho mais cedo. Faltam 2 ou 3 minutinhos só. Acho que talvez mais. 3 minutinhos. Alguém pode fazer a prece de encerramento para nós? Ou quer fazer algum comentário mais? Alexandre, que é você que é o sujeito que está conduzindo o estudo. Você só passou para mim porque eu disse para você, eu vou lá, eu vou estar lá. Mas... eu vou pedir o seguinte, ó, na prece aí, ó, faz a prece e pede por mimzinho, euzinho, assim, ó. Eu já ia falar isso, meu Eduardo, e te pedir permissão para fazer isso. Mas sim, por favor, amanhã eu vou entrar nos furos da barriga. Isso aí, tranquilo. Então, faz o encerramento para nós. Então, vamos elevar nosso pensamento a Deus, né? Vamos agradecer Jesus, esse companheiro querido aí, que tem trazido a sua experiência, seus comentários, que vão enriquecendo o nosso conhecimento nessa área tão importante para as nossas vidas, né? Então, vamos pedir a Jesus, a equipe espiritual do nosso cantinho, que proteja ele, a sua família amanhã, que crie um ambiente protegido junto ao centro cirúrgico que estará atendendo, né? A ele, a todos os demais que lá estiverem, e que os médicos possam ter tranquilidade, paz, para fazer essa intervenção cirúrgica, garantindo a sua saúde, a sua força, para ele estar sempre aí com a gente, né? Sendo um pouquinho egoísta, nos ensinando, dividindo o seu conhecimento conosco. Então, te pedimos, Jesus, ilumine a todos nesse processo cirúrgico, esse nosso amigo, e que ele possa ser bastante abençoado nessa experiência que a vida está colocando. E assim, ligando os nossos corações a Jesus, a nossa Mãe Santíssima, a toda essa espiritualidade amiga, ao seu anjo guardião, que recebeu a responsabilidade de conduzi-lo nessa experiência. Todos juntos vamos orar a oração que Jesus nos ensinou,
em favor desse irmão querido. E de todos que lá estiverem também passando por esses processos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, na medida que nós vamos perdoando aos nossos devedores e aos nossos ofensores. Ó Pai, não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Isso aí, Dudu. Muita tranquilidade. Obrigadinho. Né? Um beijo para todos. Fiquem com Boa Deus. noite.